Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre taxa de variação. É aí uma parte aí, né, de um tópico de cálculo 1 bastante interessante para nós resolvermos aí problemas bem legais. Bom, o que seria a taxa de variação? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um gráfico, né? Eu vou construir aqui no plano cartesiano um gráfico, né? Bom, digamos que aqui eu tenho uma curva, né, descrita por f de x, e nessa curva eu localize dois pontos aqui, ó, um ponto A e um ponto B, e por esses dois pontos, nós tivéssemos uma reta secante, né? Essa reta secante ela projeta aí no eixo das abscissas, né, um coeficiente angular, o qual nós chamamos de taxa de variação média. Então, a taxa de variação média é o coeficiente angular da reta secante. O que em geometria analítica a gente lembra bem disso, né? Coeficiente angular m é dado por quem? Por ΔY sobre ΔX. Perceba o seguinte, que esse ponto A, ele tem abscissa, por exemplo, x0. E ordenada y0. O ponto B tem abscissa x1 e ordenada ficou um pouquinho fora aqui o y1. Logo, a gente pode escrever que o m se eu pegar o x1 e substituir na minha função, eu vou ficar com f de x1 menos f de x0 sobre x menos x0, x1, né, menos x0. E o m, ele representa o quê? A nossa taxa de variação média. Tal como nós temos ali fx1 menos fx0 sobre x1 menos x0. Agora, nesse sentido, é bem tranquilo a taxa de variação média, porém, nós poderíamos pensar em B se aproximando cada vez mais do ponto A. E aí nós não teríamos, por exemplo, B1, B2, e aí a gente não teria mais um coeficiente angular como
nós calculamos anteriormente. Nós vamos calcular, na verdade, o coeficiente angular de uma reta que será tangente. E o coeficiente angular de uma reta tangente nos remete à ideia de limite, né? Então pense bem, à medida que eu andar no meu f de x no sentido de A, de B para A, eu estou me aproximando cada vez mais, o meu delta x está se aproximando cada vez mais de quem? De zero. Por quê? Porque ele está encurtando de tal maneira que ele está se chegando muito próximo do x zero. E quando o x for zero, quando f de x assumir o x zero, f de x vai ser zero. Então o que acontece? Nesse sentido, nós vamos achar, né, esse coeficiente com a reta que é tangente ao ponto A, né? À medida que eu me aproximo do ponto A abscissa vai se aproximando cada vez mais do x0, né? O x1 vai se aproximando cada vez mais do x0, fazendo com que o ΔX tende a zero. A ideia que a gente tem, que nós já vimos em vídeos, aulas anteriores, que trata de limite, o coeficiente angular, nesse caso da reta tangente, vai ser a variação de y sobre a variação de x, né, ΔX, quando o ΔX tender a zero. Isso implica em quê? Que é o mesmo que fazer isso aqui, ó. Limite quando ΔX tende a zero de f de x1 menos f de x0 sobre o meu ΔX, que na verdade o ΔX é x1 menos x0, e o x1 está se aproximando cada vez mais do x0. Nesse caso o x1 tende a x0, ou seja, se eu tenho o denominador ΔX tende a zero. Isso será, e nós vimos em aulas anteriores aí, que essa notação, né, por definição, é a minha derivada, né? É a derivada de x, derivada da função, no ponto onde a abscissa é x0. Ou a gente pode escrever isso, e é mais comumente usado, que a taxa de variação instantânea é igual à derivada de y em relação a x. Então, falou em taxa instantânea, taxa de variação instantânea, nós vamos lembrar da derivada. Temos alguns exercícios para a gente aplicar essa ideia, que é muito tranquila, que diz assim, o primeiro exemplo aí diz assim: que eu coloquei alguns exemplos aqui. O número 1 diz o seguinte: eu quero saber a taxa de variação média, portanto, é o coeficiente angular ou a variação, né, das funções relacionadas ali em relação às variáveis ali, né, envolvidas. Então veja bem, eu quero a taxa de variação média da área de um quadrado em relação ao lado. Então veja que há uma variação da área do quadrado em relação ao seu lado. Quando o lado for 2,5,
para 3. Ou seja, a área de um quadrado é o lado ao quadrado, certo? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar o quê? O coeficiente angular, que na verdade vai ser o quê? A variação da área sobre a variação do lado. Então aqui eu vou ter o quê? A área final, para que o lado seja 3, né? Final, se ela variou de 2,5 para 3, então o tamanho que ela variou seria o F1, né? O F1 é 3. Então 3 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado sobre 3 menos 2,5. Então perceba que aqui é o L1 ao quadrado menos o L0 ao quadrado, certo? Porque L ao quadrado seria, no caso aí, a nossa área. Portanto, a taxa de variação média que nós queremos encontrar, eu posso resolver isso aqui como forma de produto notável, vai dar 3 mais 2,5, isso vai nos ajudar bastante, 3 menos 2,5. Isso sobre, posso subtrair aqui 0,5, vai nos poupar aí um tempinho aí. Então a taxa de variação média aqui vai dar 5,5 vezes 0,5 sobre 0,5. Posso cancelar aqui, portanto, a taxa de variação média, eu tenho 5,5 para um quadrado cujo lado varia de 2,5 para 3. Bom, vamos ao próximo exemplo, que diz o seguinte: quero achar no mesmo raciocínio, porém agora ele fala assim, a taxa de variação. A taxa de variação, pessoal, é a mesma coisa que a taxa de variação instantânea. Quando eu falo a velocidade, por exemplo, de um automóvel, eu estou me referindo à velocidade instantânea. Quando eu falo a velocidade média, eu quero, né, achar aí a variação da velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final e pelo tempo inicial menos o tempo final. Tempo final menos tempo inicial. Então aqui, o que a gente quer aqui na verdade é a derivada, porque se nós queremos a taxa de variação, nós queremos a taxa de variação instantânea. Então a taxa de variação instantânea é igual à derivada. Então a derivada da área em relação ao lado. Eu sei que a área é dado na função L ao quadrado, né? A de L é L ao quadrado. Então, a derivada é igual, fazendo aqui a regrinha do tombo, né? 2 L's, porque eu subtraio uma unidade no expoente. Então aqui, ó, encontrei a derivada. É bem tranquila essa questão. A taxa de variação instantânea é igual a 2 vezes o L vai medir 4 quando ele medir, quando houver uma variação
e o quadrado tiver 4 centímetros, a taxa de variação será 2 vezes 4. Taxa de variação instantânea, 8 centímetros quadrados. Vamos para o próximo exemplo, que diz o seguinte: encontre a taxa de variação média do R, média do raio da área de um círculo em relação. Aqui foi erro aqui de digitação. Encontre a taxa de variação média da área de um círculo em relação ao seu raio, quando o raio varia de 2 para 2,5. Mesmo sentido, né? Então, ó, temos que lembrar aí qual é a função que determina a área, né? A função que determina a área de um círculo é π r ao quadrado. Então, se vai haver uma variação média, nós temos que pegar a variação da área sobre a variação do raio, que é isso que ele está querendo. Isso é igual a taxa de variação média. Logo, a taxa de variação média pode ser dada da seguinte forma: eu vou pegar quando o R estiver valendo 2,5, né? Então vai ser π vezes 2,5 ao quadrado menos π vezes 2 ao quadrado sobre 2,5 menos 2. Logo, nós podemos ter o seguinte: a taxa de variação média é igual. Vou fazer aquele mesmo processo. Eu vou colocar o π em evidência aqui, ó, e vou achar o produto da soma pela diferença. 2,5 mais 2 vezes 2,5 menos 2 sobre 0,5. Então, a taxa de variação média, aqui eu vou ficar com 4,5 π vezes 0,5 dividido por 0,5. A taxa de variação média é igual, aqui eu posso cancelar, né? 4,5 π. Agora perceba que eu quero a taxa de variação quando ele vai se aproximando do 2. Olha só, eu saí de 2,5, né? Agora eu estou com 2,1, de 2,1 para 2. Então, ó, mesmo procedimento, né? A taxa de variação média é igual a variação da área sobre a variação do raio. Então, a taxa de variação média vai ser π vezes 2,1 ao quadrado menos π vezes 2 ao quadrado, isso dividido por 2,1
menos 2. Logo, nós vamos ter uma taxa de variação média igual. Vou fazer o mesmo processo para evitar cálculos desnecessários. Boto o π em evidência, 2,1 menos 2, mais 2, vezes 2,1 menos 2. Isso dividido, fazendo a subtração da 0,1 no denominador. E aí eu tenho a taxa de variação média igual, aqui vai dar 4,1 vezes π vezes 0,1 dividido por 0,1. Olha como é que é legal. Você cancela o 0,1 com 0,1, você tem uma taxa de variação média igual a 4,1 π. Agora perceba, quanto mais eu diminuo, né, o tamanho do meu raio, mais eu me aproximo de quem? De 4, né? Agora vocês vão perceber, ó. Encontre a taxa de variação instantânea quando o raio for igual a 2 centímetros. Então, ó, eu sei que a área é π r ao quadrado. Então, a nossa taxa de variação instantânea é igual à derivada da área em relação ao raio. Portanto, a taxa de variação instantânea é igual, vamos achar a derivada aqui, ó, da área, né, em função do R, né, da área em relação ao R, já que a função aqui é R ao quadrado. O π é apenas uma constante, né? Então o π eu repito, vezes, como é que eu derivo o raio aqui, ó? Vai ficar 2R. Então 2πr, né? Logo, a taxa de variação instantânea, quando o raio for 2, vai ser 2 vezes π vezes 2. Portanto, nós temos aí 4π centímetros quadrados. Nessa videoaula nós vamos ficar por aqui, espero que tenha ficado claro, uns exercícios bastante básicos, né? Vamos resolver um exercício numa próxima oportunidade bastante interessante sobre taxa de variação, que vocês, eu tenho certeza que vão gostar depois dessa aplicação bem básica aí de taxa de variação. Até a próxima videoaula, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e bons estudos.